Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia, professora de filosofia, e eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso objeto de conhecimento é política, papel na justiça social do trabalho. A minha proposta é, como sempre, um videozinho curto, só para dar uma ajudadinha com o conteúdo que eu já expliquei em sala de aula. Eu falei para vocês se a gente vai fazer um trabalho, então nós vamos falar com esse objeto de conhecimento utilizando as ODSs, mais especificamente a ODS 8, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8. A gente também vai utilizar para trabalhar esse objeto de conhecimento na prestação do trabalho de vocês a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? E eu vou falar um pouquinho também sobre o Decreto de Lei número 5.452, que eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas conhecido como CLT. E aí que esse decreto aprova a consolidação das leis do trabalho. Olha que coisa bonita. E aí eu vou dizer para vocês sabiam que esse decreto foi aprovado em 1943? Que a última atualização dele foi em 2017? E eu digo para vocês já pararam para analisar o quanto isso é importante? O quanto que faz diferença a política e a filosofia em nossas vidas, assim, cotidianas? Porque se vocês não trabalham ainda, mas vocês têm alguém que trabalha e vocês estudam, porque para mim o estudo é trabalho. Eu já expliquei para vocês que estudar é um trabalho, né? Vocês estudam e é um trabalho sem remuneração, mas é um trabalho. E aí? CLT, gente. 1943. O que tinha antes disso? A gente tem que começar a refletir sobre isso. Aí eu vou dizer mais para vocês. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ela é adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, uma resolução 217, em 10 de dezembro de 1948. 1943, 1948. São muito jovens, são discussões muito jovens. As ODS. As ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, são 17. Então, são metas sustentáveis. A gente tem uma agenda que chama Agenda 2030, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje, tá? E são 17, também não vou entrar no mérito de todas hoje, eu vou falar sobre a 8. A 8 é a que fala e trata sobre o trabalho. Então, a ODS 8, trabalho decente, crescimento econômico, promover o crescimento econômico sustentável, incluso e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Porque até hoje nós temos ainda trabalhos análogos à escravidão, ambientes de trabalho insalubres, e não só insalubres porque tem condições ruins para o trabalhador, tá? Condições biológicas e condições que são agressivas fisicamente para as pessoas, mas condições psicológicas difíceis que são promovidas com dificuldade para as pessoas trabalharem, tá? Como também temos lugares que têm difícil acesso, temos lugares que pagam salários absurdamente baixos de acordo com as funções executadas. Eu já falei para vocês que nós trabalhamos e o que nós vendemos são horas, né? A gente vende o quê para as pessoas? A gente vende o desempenho e a gente vende tempo.
É isso que nós negociamos com quem nos emprega. Quanto tempo de execução de uma função eu tenho? Então, tempo é algo muito sério. E aí, por isso que a professora fica tão brava quando vocês desperdiçam tempo. Porque o desperdício de tempo é algo problemático. Então, assim, nós temos a consolidação das leis de trabalho e nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e essa ODS, para a gente poder desenvolver essa atividade com esse objeto. O que eu preciso que vocês entendam quanto a isso? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma declaração que ela foi construída, consolidada para quê? Para que a garantia dos sujeitos em contexto geral sejam efetivamente mantidas, tá? Independente desse ser humano ter feito algo ou não errado. Por quê? Algumas coisas não devem ser feitas para outra pessoa. Que coisas são essas, tá? Olha lá. Então, ela tem uma enumeração nos seus artigos. No artigo 1º, ele diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar de seus direitos, as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Essa declaração, ela garante que os seres humanos tenham a sua liberdade. E quem que vai ser por nós? É só um papel? É só um acordo? E aí deixa lá o papel e tudo bem, temos um acordo. Não. Então, nós temos essa representação dessa declaração, dessas considerações em todos os lugares do mundo. Então, se uma pessoa ela for presa e ela for torturada, ela não pode ser torturada. Ela deve ser julgada de acordo com a lei. E a lei deve ser aplicada de acordo, a punição deve ser aplicada de acordo com o quê? Com aquilo que ela fez. Por isso, nós temos regulamentos, regimentos, nós temos as leis, nós temos tudo aquilo que vai prever que, se você agiu em desacordo, você tem que ter aquela punição ali. Você tem que ser levado àquela condição ali. Mas isso não quer dizer que você vai ser punido de uma maneira que você vai ter o seu corpo denegrido, que você vai ter, você vai ser humilhado, que você vai ter, você vai ser submetido a uma situação constrangedora, ou que você vai ser submetido a algum tipo de tortura, a algum tipo de precariedade extrema. Então, assim, as pessoas têm direito a ter liberdade, a se expressar. As pessoas têm o direito de escolherem quem as representa, tá? Se aquele sistema de governo lhe permitir, elas têm o direito de fazerem isso. Então, a gente não pode, não deve exigir que o outro seja submisso ao que queremos. E aí, o que garante isso? As nossas leis.
as leis que regulam isso. E isso está dentro da política, está dentro da filosofia. Olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa para a gente poder aprender. E como é que a gente vai desenvolver isso? Primeiro, a gente tem que entender o que é ser humano. Ser humano é um sujeito que utiliza-se do quê? Da racionalidade? Ou será que o ser humano, dentro da filosofia, é aquele sujeito que tende a qualquer emoção, ele é reativo? Ele vai lá e vai fazendo. É isso que é ser humano? Porque aí eu vou dizer que o Descartes ia dizer assim, ó, penso, logo existo. Eu diria que o Descartes diria assim, ó, estudo, penso, logo existo. Eu acho que o Descartes queria dizer isso. Estudo, penso, logo existo. Somos sujeitos complexos. Ser humano vai muito além da nossa condição de entender o nosso biológico, tá? Então, quando a gente pensa na nossa racionalidade, que é o que nos diferencia dos animais, nós temos que ter essa condição de raciocinar e diminuir essa nossa reatividade a tudo. Não é tudo que a gente precisa reagir. E nem tudo a gente precisa reagir principalmente de maneira agressiva, né? Outra coisa, o que é a desumanização? Quando eu pego um ser humano e eu vou despilo de ser humano, como que se faz isso? Como que você pensa que isso acontece? Porque eu só não aceito que existe uma declaração de direitos humanos quando eu entendo que existe algum humano que é superior a outro. E é muito grave quando eu começo a pensar assim. Por que é muito grave? Onde que nós podemos chegar a essa conclusão? Quando? Quando alguém me assalta? Será? E isso não é uma apologia a assalto. Eu fiquei muito brava quando entraram aqui na minha casa e roubaram. Muito brava. E aí? Então, o que eu quero dizer é assim: independente do erro cometido, até que ponto nós desumanizamos um ser humano? Talvez a solução para isso seria criar novos meios, novas oportunidades, criar novas formas de ensinar, de oportunizar, de educar. Porque a partir do momento que eu tô pegando um sujeito e eu tô dizendo que eu sou melhor do que o outro, eu tô despindo ele de ser um sujeito. E isso é algo muito complicado. Quando a gente começa a considerar e você começa a estudar e começa a entender onde surge a Declaração Universal de Direitos Humanos, que ela surge em um momento extremamente difícil da história, tá? Você começa a entender que ela surge na necessidade de não ferir o outro, porque feriram muitos. Então, a gente pode começar a não ferir o outro, porque feriram.
E é isso que eu quero que vocês analisem na hora de preparar a atividade para apresentar. Ok? E até a próxima aula, gente.